Apostas online deixam 1.300.000 brasileiros inadimplentes, isso só no primeiro semestre desse ano, tá? Só nesse primeiro semestre, de janeiro a junho de 2024. 1.300.000 pessoas ficaram inadimplentes, ou seja, tiveram um nome sujo, por conta de não pagar contas porque perderam dinheiro nas apostas. E aí você vai ver o perfil de quem aposta, você vê o tamanho da encrenca. 86% das pessoas que apostam têm dívida. E 64% já estão negativadas na Serasa, diz um outro levantamento que foi feito. Ou seja, o que se percebe é que muita gente está endividada, não sabe de onde vai tirar dinheiro para pagar a dívida, pega um trocadinho, aposta, aí ganha, aí fala, oba, vou tirar daqui o dinheiro para pagar minha dívida. Aposta mais, aí ganha de novo, aí aposta mais e perde tudo. E aí nem aquele trocadinho sobra mais e ela continua com o nome sujo e sem, muitas vezes, comprar comida, né? Então, todo mundo começou a propor soluções alternativas. A Federação Brasileira dos Bancos fala em catástrofe e defende veto ao uso do Pix em apostas esportivas, ou seja, impedir que os brasileiros paguem a aposta esportiva no Pix. Porque é isso, você instala o aplicativo no seu celular, aí você tem que comprar os créditos para começar a jogar. E como é que você paga esses créditos? Fazendo um Pix, né? Em alguns casos pagando por cartão de crédito. As próprias empresas de apostas, agora em outubro, não vão mais aceitar cartão de crédito. Mas isso representa muito pouco no volume total de apostas. Segundo um levantamento que foi feito por elas próprias, mais ou menos 3% das apostas só são pagas no cartão de crédito. A maioria, os 97% restantes, são pagos ou em Pix ou em TED, que é aquela transferência eletrônica, né? Que é feita também de conta para conta. Então são transferências eletrônicas de dinheiro que você faz ali no celular, compra 100, 200, 300, R$1.000 em crédito e começa a apostar. E quando você vai ver, 2, 3 horas, você perdeu tudo. Pois é. Aqui as bets devem antecipar para outubro o bloqueio do cartão de crédito, como eu falei para você agora. Só que isso aí não representa quase nada no faturamento delas. Até a ministra da Saúde resolveu falar sobre o assunto. Vício em apostas online é uma pandemia, diz ministra da Saúde. A Nízia de Trindade falou isso hoje, que o vício das apostas é uma pandemia. Por quê? Porque isso afeta pessoas no mundo inteiro. Já existe um levantamento da ONU que diz que 8,7% da população mundial está com problema de vício em jogos, porque esse negócio de aposta online virou uma febre no mundo inteiro. Quase que 1 em cada 10 cidadãos do mundo tem problemas com vícios em apostas. Por isso que é uma pandemia, porque envolve, não é só um problema localizado no Brasil, é um problema mundial. E esse problema precisa ser resolvido rapidamente, mais rapidamente do que o crescimento dessas empresas que tem sido estratosférico, né? E aí, olha só, o Haddad também foi instado a falar sobre isso. E olha o que ele disse. Haddad culpa Bolsonaro por atraso em controle de bets e diz que o governo vai colocar ordem no caos. Sim, ele acusa o Bolsonaro por atrasar as ferramentas que podem controlar as empresas de aposta. Por quê? Porque o Bolsonaro deveria ter feito a regulamentação no governo dele e não fez. Ficou sentado em cima. A verdade, em 2018, ainda no governo Temer, foi aprovada uma lei que legaliza as apostas online. E que tipo de aposta online? Somente as apostas esportivas. Esquece o jogo do tigrinho, tá? Não era permitido pela lei, era ilegal. Vamos chegar lá nesse vídeo ainda. Era permitido apostas em jogos de futebol, em jogos de basquete, enfim, apostas esportivas. E outra modalidade de apostas online não foram permitidas. Só que a lei que aprovou isso também estabeleceu que o governo teria 2 anos para fazer a regulamentação. Ou seja, estabelecer regras para o funcionamento dessas empresas. Porque não se iluda, não adianta proibir esses jogos. Eles estão no celular de cada cidadão. Eles estão facilmente acessíveis por qualquer pessoa. Basta instalar o aplicativo, fazer um Pix e começar a jogar. Ah, mas se proibir, não tem como proibir, meu amigo e minha amiga. Isso está no mundo inteiro, espalhado pela internet. O que está na internet é impossível. Ah, mas o Xandão não bloqueou o X, bloqueia essas plataformas também. Quem é viciado, quem quer apostar, instala um VPN no celular, que é aquele aplicativo que mascara a sua localização,
e vai conseguir apostar porque o celular vai apontar como se ele estivesse fora do país. O Brasil só poderia bloquear em território nacional, mas é muito fácil burlar esse bloqueio por meio de aplicativos de VPN. Quem quer apostar, consegue. E aí não adianta, é tipo tentar parar a água que está descendo morro abaixo. Não dá, é impossível parar essa indústria. O que você precisa é colocar regras rigorosas, rígidas, para você controlar o funcionamento delas. Por exemplo, estabelecendo regras para propaganda, onde pode, onde não pode fazer propaganda, que tipo de propaganda pode ser feita, que tipo de propaganda é proibida. Por exemplo, propaganda para menor de idade não pode, propaganda em atividades atividades livres, como por exemplo um jogo de futebol, não tem censura, né? Não tem classificação etária, achei a palavra. Não tem classificação etária. Você vai lá no filme pornô, só pode assistir maiores de 18 anos. O futebol não tem isso. O futebol é livre para qualquer pessoa, né? Crianças, adultos, idosos, mulheres, homens, todo mundo pode assistir um jogo de futebol. Então o regulamento poderia dizer, olha, não pode fazer propaganda em jogo de futebol. Muito menos patrocinar time de futebol, né? Porque vai lá na camisa, você está assistindo o jogo com o teu filho que é menor de idade e ele está lá vendo a propaganda da empresa. E aí ele com o celular na mão vai lá e descobre o que é e daqui a pouco está viciado apostando. Então regulamentar é colocar essas regras que poderiam impedir essa propaganda predatória que pega todo mundo, que engana as pessoas, propaganda que promete que você vai ficar milionário, propaganda que diz que o ganho é fácil, enfim, quais os veículos onde pode anunciar e onde não pode anunciar, tudo isso, além de controles para poder evitar que as pessoas viciadas continuem perdendo dinheiro. Você pode, por exemplo, limitar o volume de apostas por CPF, enfim, estabelecer regras que combatam o uso nocivo, maléfico desse tipo de plataforma. Que só seja possível usar até um determinado ponto que não seja tão prejudicial às pessoas. Eu digo que não seja tão prejudicial, porque prejudicial sempre vai ser. Porque ninguém ganha com isso, todo mundo só perde. Se ganhasse, as empresas é que não iam abrir, né? Porque se a gente ganhasse mais que perdesse, daria prejuízo para elas. Só dá lucro porque a gente perde mais do que ganha. Então o governo Bolsonaro não fez essa regulamentação, sentou em cima, tinha 2 anos, aí a lei ainda falava assim, prorrogáveis por mais 2 anos, o governo federal teve 4 anos para poder regulamentar, o governo Bolsonaro, e não fez nada. Como já existia uma lei que legalizava as bets e não tinha regulamentação, significa que elas não eram mais criminosas, elas poderiam operar, e enquanto não tem regra, elas operam do jeito que elas bem entendem, e é por isso que elas avançaram enlouquecidamente no mercado brasileiro, cresceram de forma absurda, saíram patrocinando tudo que você puder imaginar, contratando influenciadores para todo lado, divulgando em todo tipo de plataforma e conquistando cada vez mais gente que muitas vezes se torna viciada e perde tudo que tem.